A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para deixar uma palavra do Senhor e estar orando pela sua vida. Hoje, dia 27 de maio de 2025, terça-feira. E, irmãos, antes de nós iniciarmos a oração, eu queria pedir um favor a vocês. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que está todos os dias ouvindo as orações, todos os dias está aqui conosco, se inscreva no canal, deixe seu gostei, porque isso ajuda o canal a crescer. Isso divulga o canal para outras pessoas. Então, irmãos, se inscreva, deixa o seu gostei. É de graça, irmãos, não precisa pagar nada. E isso é um simples gesto que você faz e que ajuda o canal do Senhor a crescer. Amém, irmãos? Vamos para a palavra de hoje? Irmãos, às vezes nós, cristãos, nós cometemos um erro muito grande. E muitas das vezes esse erro ele passa despercebido entre nós. A gente às vezes comete o erro, irmãos, de deixar Deus em último plano. Vou explicar para vocês. Muitas das vezes quando a gente passa um problema, a gente está com um problema que a gente não consegue resolver, o que a gente faz? A gente procura todas as alternativas possíveis para tentar resolver o problema. E quando a gente esgota todas as nossas possibilidades, todas as nossas alternativas, aí, por último, a gente vai e ora. Por último, a gente vai e consulta a Deus. E, irmãos, isso é um erro muito grave que nós fazemos. Porque, irmãos, se nós somos cristãos, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em tudo, irmãos. Não é porque você é um cristão que você simplesmente tem que parar de pecar e pronto, só isso tá bom. Não, irmãos. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Quando você, irmãos, está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, fala com Deus. Não deixa Deus ser a sua última opção, não. Quando você vai tomar alguma decisão, apresenta essa decisão a Deus. Fala, Deus, eu estou precisando tomar uma decisão. O que que eu faço? Deus, eu estou passando por esse problema aqui. O que que eu faço? Irmãos, a gente tem que consultar Deus para tudo. Porque, irmãos, sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Muitas das vezes a gente toma uma decisão da nossa própria mente. A gente tenta resolver o problema na força do nosso braço. Mas Deus, ele fala, irmãos, está falando conosco nesse momento. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Por mais que a gente tome uma decisão boa, ou por mais que a gente consiga resolver um problema, mas mesmo assim, irmãos, nós temos que consultar a Deus primeiro. Porque, irmãos, Deus ele quer se encaixar na nossa vida. Deus ele quer participar de tudo que nós fazemos. Muitas das vezes a gente pensa que o nosso relacionamento com Deus é somente na igreja, ou é somente quando a gente está orando. Não, irmãos, Deus ele quer participar de toda a nossa vida. Dos 24 horas que a gente tem no dia, Deus ele quer participar de cada segundo. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã para a gente poder estar orando? E a palavra do Senhor hoje se encontra no livro de João, capítulo 15, versículo 5. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, eu queria dar uma ênfase nessa última frase do versículo 5, que vai dizer o seguinte: porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Irmãos, sabe qual que é o erro de muitas pessoas? É achar que elas vão conseguir vencer o pecado na força do próprio braço. Irmãos, tem muitas pessoas que não vão na igreja, que não entregam a vida para Jesus. Por quê? Porque elas acham que elas não vão conseguir vencer o pecado. Elas acham que o pecado é mais forte do que ela. E realmente, irmãos, nós, por nós mesmos, nós não conseguimos vencer o pecado. Porque quem nos dá força, irmãos, é o Senhor. Muitas das vezes a pessoa ela não vai na igreja, a pessoa ela até quer ser um cristão, quer entregar a vida para Jesus,
mas ela fala: eu não tenho força, eu não consigo largar o pecado, eu não consigo abandonar a bebida, o cigarro, eu não consigo largar a prostituição, eu não consigo largar a mentira. Irmãos, por um lado, essa pessoa está certa, porque de nós mesmos nós não conseguimos, não é pela força do nosso braço que nós vamos conseguir ser santos. É quando a gente, irmãos, reconhece que só o Senhor pode fazer na nossa vida. E, irmãos, eu estou falando aqui para pessoas que querem entregar a vida para Jesus, mas elas sabem que elas precisam se libertar do pecado. Mas, irmãos, quem vai te libertar do pecado não é você mesmo. Não é pela força do seu próprio braço que você vai conseguir se libertar. É Deus quem vai te ajudar. É o nosso Senhor Jesus que vai te ajudar. E você, irmãos, você tem que orar pedindo a Deus misericórdia. Você tem que orar pedindo a Deus para que Ele venha te ajudar. Porque é Ele que vai te ajudar, irmãos. Porque sem Ele, você não pode fazer nada, irmãos. Está escrito, a gente acabou de ler, que sem Deus, sem Jesus, nós nada podemos fazer. Irmãos, eu lembro aqui de uma vez que, bem no comecinho da minha caminhada, eu lembro que eu entreguei minha vida para Jesus. Mas, irmãos, eu lembro que eu tinha muita mágoa no coração. E, irmãos, eu sabia que mágoa é pecado. A palavra do Senhor fala que mágoa é pecado. Mas, irmãos, eu tinha muita mágoa de uma ex-namorada minha. Eu namorava com uma pessoa, irmãos, e acabou que a gente não deu certo, né? A gente brigou, a gente discutiu e a gente terminou o relacionamento. E eu fiquei com muita mágoa dessa minha ex-namorada, irmãos, porque nós tínhamos terminado o relacionamento. Irmãos, essa mágoa, ela durou muito tempo. Se eu não me engano, foi uns 3 anos, mais ou menos. E, irmãos, eu não conseguia me libertar dessa mágoa. Sempre, irmãos, quando eu lembrava dela, eu começava a desejar o mal para ela. Começava a desejar o mal na minha mente. Eu não falava com a minha boca, né? Mas eu pensava, na minha mente, eu ficava desejando o mal para ela. Irmãos, eu não conseguia parar de pensar nela. Eu até queria parar, eu até queria deixar essa mágoa de lado, né? Resolver o problema dessa mágoa, só que eu não conseguia. Porque, irmãos, na minha mente, eu achava que nós, seres humanos, nós não conseguimos controlar o que a gente pensa. Eu achava que eu ia ficar magoado pro resto da vida. Porque na minha mente, eu pensava que não tinha como a gente controlar o que a gente pensa. Então, por isso que eu achei que eu ia ficar, irmãos, magoado pro resto da vida. Mas isso era uma mentira de Satanás, irmãos. Porque, irmãos, e realmente, irmãos, eu não tenho poder de controlar a minha mente. Eu, irmãos, de mim mesmo, não consigo controlar a minha mente. Mas Deus, irmãos, Deus, Ele pode. Ele fez isso. Ele me ajudou a controlar a minha mente. Deus, Ele mostrou para mim que se eu clamasse Ele, que se eu buscasse Ele, Ele ia me ajudar a resolver esse problema. E foi isso que aconteceu, irmãos. Deus me deu uma direção para me fazer uma campanha. Irmãos, Ele falou que se eu fizesse essa campanha, Ele ia me ajudar. Eu fui e fiz essa campanha e eu consegui, irmãos. Eu resolvi esse problema. Deus, Ele resolveu esse problema para mim. Mas, irmãos, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer, irmãos, que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos abandonar o pecado. Muitas das vezes você está me ouvindo aí e você fala, disso, eu queria ser crente, eu queria entregar minha vida para Jesus, mas quando eu lembro que eu tenho que abandonar algumas práticas, eu sei que eu não consigo abandonar. Mas, irmãos, é aí que tá. É Deus que vai nos ajudar. É o Senhor Jesus que vai nos ajudar. E se você clamar, irmãos, a Deus nessa manhã, Deus, Ele vai te ajudar. É por isso que nós vamos orar aqui nesse exato momento. Nós vamos orar para que Deus, Ele venha ajudar você a se firmar. Ou até mesmo realizar um sonho. Talvez você que está aqui, você quer realizar um sonho. E você fala, eu não consigo, eu não posso. Nós vamos apresentar esse sonho a Deus para que Deus, Ele venha te ajudar, irmãos. Porque, irmãos, na nossa capacidade, a gente não vai conseguir mesmo, não. Mas se a gente colocar a nossa fé, a nossa esperança em Deus, Ele vai fazer. Porque, irmãos, sem Deus nós nada podemos fazer. Amém, irmãos? Vamos orar nessa manhã? Glorioso Deus, soberano e eterno Pai. Deus, Criador dos céus, Criador da terra, dono do ouro e da prata.
dono da água e do vinho. Senhor, eu apresento aqui a vida do meu irmão, da minha irmã, deste ouvinte que está escutando essa oração, ó Pai. Que o Senhor venha de encontro a ele nesse exato momento, Pai. Porque o inimigo tem tentado plantar mentiras na mente dessa pessoa, Senhor. Mentiras de que essa pessoa não vai se firmar na presença do Senhor. Mentiras, ó Pai, de que nós não vamos conseguir permanecer nos caminhos do Senhor. Mentiras, ó Pai, de que essa pessoa não vai conseguir realizar esse sonho, não vai conseguir realizar esse projeto. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão há muitos anos sendo enganadas pelo inimigo, porque o inimigo sempre coloca na mente dela que ela não vai conseguir. E Pai, se a gente for olhar nós mesmos, nós não conseguimos. Mas, Senhor, a nossa vitória, ela vem por parte do Senhor. Porque é o Senhor que vai nos garantir a vitória. Porque sem o Senhor, meu Pai, nós nada podemos fazer. Então, Senhor, eu peço a Ti nessa manhã para que o Senhor venha destruir as mentiras que o inimigo tem tentado colocar na mente dessa pessoa. Essa pessoa, Senhor, que não inicia o próprio projeto dela. Essa pessoa ela tem um sonho de criar uma empresa. Essa pessoa ela tem um sonho de fazer um negócio para ela. Essa pessoa tem o desejo de firmar nos caminhos do Senhor. Mas o inimigo coloca setas na mente dessa pessoa para que essa pessoa não venha fazer o que deve ser feito. Falando que ela não vai conseguir criar o próprio negócio, criar a própria empresa. Essa pessoa não vai conseguir fazer uma faculdade. Ela não vai conseguir ficar os 4 anos na faculdade. Essa pessoa ela vai falir a empresa dela. Essa pessoa vai iniciar, mas com o tempo a empresa vai falir. Pai, tira essa mentira diabólica que o inimigo tenta colocar na nossa mente. Destrói, Senhor. Porque, Senhor, nós, pela nossa força do nosso braço, nós não conseguimos. Mas quem nos garante a vitória é o Senhor, Pai. Aleluia. Na palavra do Senhor está escrito, Pai, que tudo posso naquele que me fortalece. Nós reconhecemos, Senhor, que pela força do nosso braço nós não conseguimos. Pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria sabedoria, nós não conseguimos. Mas essa batalha, Senhor, quem vai nos garantir a vitória é o Senhor. Porque a nossa fé, a nossa esperança não está depositada na nossa força, está depositada no Senhor. Aleluia. Pai, eu oro aqui para esse irmão, para essa irmã que não consegue largar o pecado. Essa pessoa quer até entregar a vida para o Senhor, Pai. Mas ela não consegue largar o pecado. Ela não consegue largar, meu Pai, os vícios. Ela não consegue largar as drogas. Ela não consegue largar a prostituição. Ela não consegue, Senhor, largar a fornicação, o pecado. E eu peço a Ti, Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha ajudar o nosso irmão. Pai, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós só vamos conseguir se nós tivermos a Tua presença, Pai. Então ajuda o nosso irmão, ajuda esse ouvinte, ó Pai, que está aqui. Esse irmão que quer se firmar, esse irmão que quer ficar firme na presença do Senhor. Dá ele força, ó Pai. Faz ele entender que a força, meu Pai, não vem dele, que do próprio braço, que do próprio entendimento ele não vai conseguir, mas ele vai conseguir com a força do Senhor. Ele vai conseguir vencer porque o Senhor vai ajudar. Porque, meu Pai, se nós não formos com a força do Senhor, nós não vamos conseguir. Ó Pai, nós reconhecemos que nós somos fracos, mas nós temos um Deus que é maior do que tudo neste mundo. Um Deus onde a sua face está acima dos céus e os teus pés estão aqui na terra. Um Deus grande, um Deus que pode todas as coisas. Pai, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então, ó Pai, esteja conosco. Eu te peço para que o Senhor venha estar com o nosso irmão. Esteja com o nosso irmão, ó Pai. Dá ele força, dá ele sabedoria, dá ele entendimento. Ajude o nosso irmão a entender, Pai, que é o Senhor que vai nos garantir a vitória. Que a vitória não vai vir da nossa própria força, mas sim da força do Senhor. Eu oro aqui neste momento, Pai, para que o Senhor venha ajudar esse irmão. Que todas as mentiras de Satanás venham a ser colocadas por terra neste exato momento. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É isso que eu oro e desde já te agradeço. Que o Senhor venha
abençoa o nosso irmão, Pai. Segura na mão dele, para que ele não venha desistir. Faz ele entender, Pai, que o Senhor está com ele e que ele vai ganhar, que ele vai garantir a vitória. É no Senhor. Assim, ó Pai, eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Estarei de volta aqui amanhã, às 7 horas da manhã, com mais uma palavra do Senhor para a sua vida. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.